Porque eu neguei Jesus. Já vivi em farras, bebidas, noitadas, muito tempo de vício. Já vivi muitas coisas que realmente comprovam que eu neguei Jesus. Passei minha vida inteira na igreja, desde que eu nasci praticamente, e eu neguei Jesus. Eu parei de, não vou falar acreditar, mas eu parei de viver como se eu acreditasse, eu parei de viver como se eu me importasse com Jesus. Eu basicamente fiz o que eu tanto falei de Pedro. Eu neguei Jesus. Parece que é tão claro quando Pedro nega Jesus. A gente se sente tão bom perto dele, né? Fala assim, nossa, como que você pode negar Jesus depois de tudo que ele fez, depois de tudo que você passou com ele, depois de cada momento. Mas literalmente eu neguei Jesus. Para quem não sabe, eu tive uma fase da minha vida que realmente parei de, não vou falar ir na igreja, mas eu parei de viver como igreja, eu parei de viver como corpo de Cristo, eu parei de viver como filho, na verdade, até, e comecei a viver como uma pessoa normal. Hoje em dia, uma das coisas mais fáceis nesse mundo é você se encantar com o prazer da bebida, com o prazer do cigarro, né, da nicotina, o prazer da pornografia, o prazer eh, de mulher, o prazer para as mulheres, né, o prazer de homens. Hoje em dia, hoje não tem uma coisa que impede a gente de fazer isso. E na verdade é um prazer muito bom. Só que assim, ele é bom aos olhos humanos, ele é bom depois daqueles 5 minutos que você faz isso. Se a gente for comparar o prazer de Deus que é eterno com o prazer de 5 minutos, a gente não consegue nem ter palavras para descrever a diferença. É realmente muito grande. Então eu me apaixonei pelos amores da juventude que Timóteo fala tanto pra gente, que a carta para Timóteo fala tanto pra gente, que Paulo, na verdade, né, falando na carta para Timóteo, fala tanto pra gente tomar cuidado, não se apaixone pelas paixões das juventudes. E foi isso, na verdade, eu nunca falei que eu não acreditei em Jesus, que eu não acreditava em Jesus para as pessoas, nunca falei que Jesus não era meu salvador, mas a gente negar Jesus não é só falar isso, não é só não acreditar em Jesus, é a gente saber o que Jesus foi, saber o que Jesus é e o que Jesus fez, e a gente simplesmente não viver isso. Eu poderia até falar, Jesus é bom, que Deus é bom, obrigado a isso, Jesus, mas muitas vezes não era de intenção, não era do coração e não era isso que Jesus queria. Porque Jesus não quer palavras bonitas, ele quer ações que comprovam que a gente é dele. Então, muitas vezes a gente pode parar para pensar que a gente é tão santo, que a gente é tão bom, só que muitas das vezes a gente está sendo fariseu, falando uma coisa do jeito mais bonito, mais agradável, mais sábio, só que vivendo totalmente disso. E não é isso que a Bíblia fala pra gente. Então, Mateus 26, queria deixar aqui para vocês, Mateus 26:41 fala exatamente disso. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Muitas versões falam que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então você pode acreditar, você pode crer, você pode ser o cara que mais lê a Bíblia no mundo, mas a sua carne é fraca. Então, se você tentar lutar contra ela, muitas das vezes você vai perder. E é por isso que é uma coisa que eu aprendi depois que eu aceitei Jesus, de verdadeiramente, né? Depois que eu parei de negar Jesus, na verdade, foi que muitas vezes contra a carne a gente não se briga, a gente foge desse pecado que a carne muitas vezes que a gente comete. Então, isso tem indicado muito minha vida. E se eu soubesse disso há um tempo atrás, que foi quando aconteceu tudo, eu teria com certeza repensado. E eu não sei que situação que você está agora. O Espírito Santo me provocou para mim gravar esse vídeo e falar que a gente não pode ser como os discípulos que se dispersaram quando Jesus foi pego. A gente tem que ter fé no dia bom, no dia mau, e negar Jesus não é uma possibilidade, não é um pensamento, não pode ser nem sequer não sei, uma vertente. Negar Jesus não existe, mas a gente não pode fazer isso. É, a gente tem que lembrar sempre de uma coisa, a gente não é nosso, a gente é de Jesus. O preço que foi pago naquela cruz não foi para a gente apenas ser salvo, foi para a gente ser dele, realmente. Então, assim, ele se morreu por você, você vive sua vida por ele. E com o maior prazer do mundo. Hoje, depois que eu vivi pro mundo e neguei Jesus, e agora que eu tô vivendo para Jesus, eu vejo que não há amor maior, não há prazer maior do que servir a alguém que é eterno, infinito, imortal, onisciente, onipresente, é tudo de bom. E ele é real, ele fala, ele age, e é isso, galera. Eu queria deixar essa palavra para vocês, para encorajar vocês e realmente para vocês verem que negar Jesus não é só não acreditar em Jesus ou Jesus te chamar para algum lugar e falar, não, não vou, como Pedro fez, que realmente falou assim, se conhece? Ah, não, não conheço. Mas negar Jesus é realmente a gente, às vezes, acreditar e não viver para. Jesus é muito mais maior do que uma coisa que a gente tem que falar, muito maior do que apenas uma coisa que a gente tem que citar ou acreditar. Jesus, ele precisa ser vivido. O nome Jesus é muito mais forte do que um próprio nome. Jesus é Deus, santo, poderoso, fiel, inabalável, imutável. Ele é o maior. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham sido edificados, que vocês possam estar curtindo e seguindo aí, porque eu só falo que o Espírito Santo faz para mim falar. Então, em nome de Jesus, que vocês e sua casa sejam abençoados e prósperos. É isso.